Vejam, parece que foi bem pior do que Israel presumia, do que as pessoas imaginavam, né? A primeira tentativa de Israel de fazer o ataque por terra e enfrentar o Hezbollah naquela região do sul do Líbano, tá? Neste momento, já se sabe, ao menos por fontes ligadas ao Líbano, né? Vários jornais libaneses e outros jornais também do mundo árabe, grande parte deles aí, evidentemente, se sustentando em cima de números do próprio Hezbollah, claro, né? Fala-se em mais de 80 soldados e oficiais israelenses que foram mortos ou feridos, tá? Vamos lá, mais de 80 soldados das IDFs teriam sido eliminados do fronte, ao menos parcialmente, no dia de hoje aí, né? Na madrugada, na manhã, lá no norte de Israel. É assustador. Além disso, as forças do Hezbollah destruíram cinco tanques, né, Merkavas. Bem, o curioso disso aí também é que falava-se que a unidade Hezbollah teria sido a unidade que combatera os efetivos das IDFs naquela região. O que se sabe neste momento, inclusive confirmado aí pelo Hezbollah, é que a unidade Hezbollah não teria sequer participado dos combates, né? E esses combates teriam sido levados a cabo pelas unidades ordinárias, né, de combate das forças do Hezbollah. Ou seja, não foi uma das grandes forças de elite da resistência libanesa, mas as tropas comuns que eliminaram os soldados das IDFs. Isso é ainda mais assustador, tá? Porque configura uma derrota ainda maior para Israel. Bom, em Israel, vamos lá, gente, olha só. O canal 12 confirma a morte de 8 combatentes, tá? Vamos ver aí o que eles falam, né? Pois há algo de bem interessante. E enquanto eu leio, vou ler aqui para vocês, enquanto eu leio, desafio você que está do outro lado aí, né, a detectar o que há de absurdo que está, né, no texto, né, e que pode passar desapercebido para alguns, né? O que mais chama a atenção, o que mais é surreal neste caso aí, né? Deixando claro que o número de feridos nesses combates, segundo, aí no caso vários veículos da mídia israelense, 30 soldados, tá? Eles alegam que muitos já voltaram para casa, mas 30 soldados. Bom, e aí já eu chego nessa questão aí que eu quero falar para vocês, que eu quero, já eu chego a outras questões, vou detalhar o que aconteceu aqui, mas vamos ali, né, ao que foi dito, né, lá no texto, na página do canal 12 de Israel. As IDFs, né, tudo a partir de agora, aspas, né, se preparam para longas semanas, né, longuíssimas semanas de luta para remover as ameaças nos assentamentos que ficam ali na região do sul do Líbano, tá? Durante os combates das forças lá no Líbano, muitos combatentes ficaram feridos, com vários graus de ferimentos, tá? E alguns foram liberados dos hospitais para suas casas. As IDFs atualizaram. 8 combatentes foram mortos nas batalhas no sul do Líbano, ok? E tudo isso aí é título e subtítulo, tá? Vamos ao texto aí, e eu quero que você detecte, né, o que há de mais absurdo aqui no que eu vou ler, tá? O desastre no Líbano, né? Ou seja, estão chamando de desastre. Depois que as IDFs iniciaram as operações no Líbano ontem, esta noite aí, no caso quarta-feira, né, foi permitido publicar, né, que 8 soldados foram mortos nas batalhas e dezenas ficaram feridos em graus variados, né, combatentes da 36ª e da 98ª Divisão no sul do Líbano. Em uma das operações, a Brigada de Comando atuou em uma área rural próxima aos redutos centrais do Hezbollah. Num dos edifícios onde operavam, as forças encontraram um esquadrão terrorista de perto, né, e travaram combates massivos no local contra este esquadrão. Alguns dos combatentes ficaram feridos neste incidente e então, quando as forças da vanguarda chegaram, o fogo disparado contra eles à distância causou vítimas adicionais. Noutros confrontos, não muito longe dali, soldados da patrulha Golani foram atingidos por tiros antitanques, né, e 2 soldados foram mortos no local. Outros soldados foram feridos pelos tiros
resgatados do local e transferidos para hospitais israelitas para tratamento médico adicional. Esses soldados aí foi aqueles que eu comentei, que foram recuperados via helicóptero, né, e levado, né, para hospitais. Eu falei disso no outro vídeo. Bom, segue aqui o canal 12, né? A decisão de expandir a operação ao longo da linha de contato, na área onde estão localizados os redutos do Hezbollah, deve-se à necessidade de realizar operações que não poderiam ser realizadas secretamente ou a partir do ar. Aí fica fácil, né? Só bombardear, né? Achou que era assim? Ok, tá? Na área existem bunkers e edifícios que foram construídos e escondidos durante anos para prejudicar essas capacidades da organização terrorista. Né? A atividade das forças do Líbano deve ser continuada e expandida. As atividades das forças israelenses no Líbano devem ser continuada e expandida. Fechando aspas, portanto, aqui para, né, o canal 12. Né? Depois vou comentar com vocês ainda sobre a coalizão ocidental para ajudar, né, Israel contra o Irã. É isso mesmo. E mais, tem um país europeu que já aceitou, tá, gente? Já aceitou de prontidão, de pronto, que vai ajudar Israel. Adivinha qual é? Consegue imaginar? Fica comigo aqui que você vai ficar sabendo disso. E é de novo, né? Parece piada, né? Fica comigo aí que você vai ficar surpreso com o que eu vou falar. Vocês conseguiram detectar o que há de mais absurdo nessa publicação do canal 12? Conseguiram? Não? Então eu vou falar para vocês aqui. Vou reler o começo e falar para vocês aqui onde está o absurdo dessa publicação. Vamos lá. O desastre no Líbano, né, depois que as IDFs iniciaram as operações no Líbano, ontem, essa noite, quarta-feira, né, foi permitido, gente, foi permitido publicar que 8 soldados foram mortos nas batalhas e dezenas ficaram feridos em vários graus, né? Combatentes no caso da 36ª e 98ª Divisão no sul do Líbano. O que há de mais absurdo aqui, né, é que o jornal fala o seguinte: foi permitido publicar que 8 soldados foram mortos. Interessante, né? Porque o que se sabe é que Israel está a esconder todos os dados. Isso não é de hoje, mas está ampliando esse tipo de prática a partir dos combates que vem acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Então, foi permitido publicar 8. Não teve como esconder esses 8 casos. Então, esses 8 casos, portanto, acabaram ficando público para as pessoas. Então, a gente pode admitir aqui que no mínimo foram 8 mesmo. Tá? Eles falam, não o jornal propriamente, esse canal propriamente, mas outros meios israelenses falam em 30 feridos. Que eles assumem que foram 30 feridos. No caso, 38 vítimas aí dos ataques do Hezbollah no enfrentamento contra as tropas que tentaram invadir o sul do Líbano. Ok? 38 neste caso, sendo que 30 estão feridos, alguns inclusive, segundo eles falaram, voltaram para casa, enquanto 8 faleceram. Este número é extremamente conservador. Eles deram aqui pra gente aqui um sinal de que as coisas podem ser realmente muito piores, e isto vai ao encontro da veracidade, de uma certa verossimilhança dos números apresentados pelo Hezbollah. Pode até não ser aquele número do Hezbollah de 80 soldados feridos e mortos, né, dentre feridos e mortos, mas certamente não são apenas 30 feridos e 8 mortos por parte de Israel. Gente, isso é absurdo. Era tudo com que Israel não imaginava, não supunha que pudesse acontecer. Realmente assustador, né? Achavam que ia ser muito tranquilo, acharam que ia entrar ali, que não teria dificuldade, enfim, e agora estão percebendo que as coisas não são bem assim como eles imaginavam. Tá. Um outro ponto fortemente debatido por várias pessoas lá em Israel, chama muita atenção pelo que se pode disso aí deduzir. Tá? A partir do que podemos deduzir do debate que está sendo travado em Israel por muita gente. Tá? Foram alguma coisa em torno de 650 ataques de Israel justamente a esta área, a essa localidade em que as tropas de Israel teriam sido vítimas de emboscadas e tiveram muitos mortos e feridos. Nessa área, precisamente, 650 ataques, tá? Nessa área, ok? Do que adiantou, né, gente? Do que adiantaram todos aqueles bombardeios, né? Eles não tinham como objetivo simplesmente fragmentar a defensiva e também as próprias tropas do Hezbollah na região? Não era esse o objetivo? Ora, o que se sabe é que pelo suposto número assim, de libaneses no local, né? Pelo suposto alto número, né, de libaneses no local,
eles dificilmente seriam remanejados de outras áreas a tempo, né? Após os ataques de Israel. Porque não se trata apenas de mover pessoal, mas também as suas armas, os seus comboios de apoio, né? Inclusive apoio à alimentação, né? E tantas outras coisas que o comboio acaba entregando também para as tropas, né? Então, no gabinete político e militar israelenses, as perguntas precisam ser feitas às autoridades, né? Não? Quais perguntas, né? Enfim, que perguntas precisam ser feitas? Elas estão sendo feitas? Precisam ser feitas perguntas em relação a isso, né? O que aconteceu? Se o Hezbollah, enfim, o que aconteceu de verdade, né? O que aconteceu de verdade naquela localidade? Tá? O objetivo não era o de destruir o Hezbollah com aqueles ataques, com aqueles bombardeios. Com os 650 bombardeios, não era o objetivo destruir as forças do Hezbollah, fragmentar o Hezbollah ali naquela localidade. O que aconteceu? Seu Hezbollah saiu vencedor nos primeiros combates, né? E demonstrou também uma força pouco esperada pelas IDFs, né? O que aconteceu? Né? Ou o real motivo era mesmo o de eliminar civis, né? Até para que eles evacuassem da região, permitindo futuramente, claro, uma colonização bem mais tranquila do local. Talvez não seria esse o objetivo, né? Enfim, atingir objetivos civis, espantar a população, fazer com que elas saiam do local, de tal sorte que futuramente, né, Israel possa colonizar a área com muito mais facilidade. Gente, essa hipótese é bastante aceitável. É uma hipótese realmente que, enfim, empodera, né, esse tipo de leitura, de que de fato o objetivo dos ataques pode não ter sido os membros do Hezbollah, porque eles continuam muito fortes. O Hezbollah está muito forte na região. Então aqueles 650 ataques não destruíram o Hezbollah. Volto a repetir, né? Até mesmo em virtude do deslocamento que não pode ser feito, né, de outras áreas, de remanejamento, até porque o Hezbollah estaria, né, em prontidão em vários locais da fronteira com Israel, né? Além do que estão guardando posições muito importantes em outras localidades, né? Então veja, além disso, a movimentação de tropas teria que ser um número muito pequeno, não daria tempo. Como eu disse também, com suas armas, enfim, comboios seriam necessários para acompanhar essas tropas e assim por diante. Então, certamente que as tropas que enfrentaram e, enfim, levaram à morte, vamos lá, 8 soldados, né, e 30 feridos por parte das IDFs, foram as tropas que não foram destruídas com os bombardeios israelenses. Ok? Não é isso? E então? Bom, além disso, houve o disparo de mais de 200 foguetes Katyushkas hoje pelo Hezbollah contra alvos israelenses, apenas no dia de hoje. Ou seja, o movimento libanês parece que continua muito poderoso a despeito de ter perdido a sua grande liderança, o Nasrallah, né? Então, enfim, né? A situação ainda segue muito grave. Agora, a questão que pode ajudar Israel, o socorro a Israel, né? Vamos lá. Os Estados Unidos, gente, é isso mesmo, buscam a formação de uma super coligação de nações ocidentais para o socorro a Israel na sua possível luta contra o Irã. É isso mesmo, né? Israel arruma todo tipo de confusão, abre várias frentes, aí o Ocidente depois vai em socorro, né? O Ocidente não socorre, por exemplo, as vítimas de Israel. Não. Então tem que ter coligação, é isso. Israel arruma problema, mas na hora de enfrentar os problemas, não vai enfrentar sozinho. Por que será? Porque as pessoas gostam muito de Israel? Não, evidentemente, porque Israel está ali naquela região e tudo que Israel está a fazer, né, é um serviço. Israel atua como serviçal dos interesses do Ocidente naquela região. Então, evidentemente que Israel é importante para o Ocidente. Tá? A destruição de Israel tiraria muito poder do Ocidente, notadamente dos Estados Unidos neste caso, né, daquela região do Oriente Médio. Então eles precisam defender Israel. Agora, vocês não têm noção de qual país que já falou, não, eu mando tropas, eu faço o que for. Se for o caso, até o nosso presidente vai para a luta também. Pois é, tem um país europeu que já se candidatou, já aceitou e já quer mandar tropas, já quer fazer tudo para ajudar Israel contra o malvadão do Irã, né? Bem, os Estados Unidos, portanto, visa montar essa coligação de nações ocidentais. O primeiro objetivo seria o de facilitar para que Israel atacasse de forma impiedosa o Irã, com o objetivo, neste caso, de destruir os seus sistemas de defesa antiaéreo, né? A ideia seria destruir, depois disso, terminais de petróleo,
enfim, e assim por diante. Além disso, os esforços da coligação se estenderiam à tentativa de impedir o Irã de fechar o Estreito de Hormuz, o que prejudicaria não apenas os produtores de petróleo do Golfo, mas a economia do mundo inteiro. Tá? Só que isso parece fácil, né? Mas não é não. Tá? Os Estados Unidos, inclusive, já estariam, né, movimentando tropas nesse sentido, para tropas, assim, embarcações, tudo, para tentar gerar pressão ao Irã naquela região do Estreito de Hormuz. Emirates, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, esses países estão tá tudo morrendo de medo, né? Do que pode acontecer caso o Irã feche o Estreito de Hormuz. Pelo menos um país já declarou o seu apoio a Israel e poderá se juntar à coligação emergente, né? O presidente, logo ele, né? Eita, ele nunca falha, né? O presidente Emmanuel Macron, gente, é isso mesmo, expressou seu compromisso com a segurança de Israel e anunciou a mobilização dos seus recursos militares, né, no Oriente Médio para combater a ameaça do malvadão do Irã. É isso mesmo. A França de Macron já está toda empenhada de lutar contra o malvadão do Irã em apoio a Israel. A França está provocando, né? Está provocando e uma hora vai receber, né? Assim como a Alemanha, né, tá recebendo já, né? Não que esteja recebendo propriamente bombas, né? Mas está recebendo uma grande bomba que está destruindo completamente a sua economia, né? Uma hora isso pode acontecer também com a própria economia da França, embora tenha uma certa resiliência maior, até porque não embarcou totalmente naquelas ideias ridículas dos verdes, né? Como aconteceu lá na Alemanha. Mas a França, chama a atenção que a França, isso mesmo, do Macron, né? Macron, né? Ei, Petit Bonaparte, né? Todo esse sonho de poder, né, que tem o Macron, né? Então, enfim, né, são os dados sobre esses acontecimentos. Por certo que, infelizmente, teremos mais capítulos sobre este evento, né? Israel deverá, já falou que vai atacar o Irã, né? O Irã já falou que se Israel fizer um ataque retaliatório ao seu ataque, que foi retaliatório, né, então os objetivos, né, dos próximos ataques iranianos não serão apenas objetivos militares no território israelense. Tá bom, gente? É isso. É isso.